Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos, na sequência da nossa escola bíblica, partirmos para o momento do nosso culto ao Senhor. Vamos ler no Salmo de número 25, até o versículo 6. Salmo de número 25, até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos em tua casa. Obrigado por essa manhã tão especial em que estamos iniciando esse último trimestre de 2025. Que o Senhor venha nos abençoar ainda este ano. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, na escola bíblica dominical, nos cultos. Que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos guiar, ó Pai. Em nome de Jesus é o nosso clamor. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão aqui nessa manhã. E eu te peço, fala conosco, ó Pai. Fala com o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar. Primeira essência. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou
tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, 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 vem sobre mim, Senhor. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória ao nosso Deus, aleluia. Amém. Quero pedir ao nosso primeiro vice-pastor para fazer a leitura introdutória da nossa revista essa manhã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui neste domingo, 5 de outubro, né? Primeiro domingo do mês, primeira lição deste trimestre, que vai ser uma bênção. Esse trimestre, geralmente é o trimestre que passa mais rápido, né? Aproximando aí o final de ano, as comemorações de fim de ano, a gente nem viu o trimestre passar. Teremos lições abençoadas. Nossa revista, o pastor semana passada avisou, mas vamos lembrar aqui, ela fala de personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante da circunstância da vida. Creio que cada lição desse trimestre irá nos ensinar algo diferente, né? São exemplos que realmente
foram vividos. O comentarista desse trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, a Baleia, em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira. Foi pastor lá por 22 anos. Ele é economista, pós-graduado em administração financeira pela FGV, do Distrito Federal, bacharel em teologia, autor de 15 livros, vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e família e palestrante para obreiros e líderes. Quer dizer que é um pastor quase que ancião, né? É um pastor já bem experiente na obra de Deus, que é o comentarista dessa revista. Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer a leitura introdutória da lição desta manhã. Goiânia, 5 de outubro de 2025. Lição de número 1. Título da lição: Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Vamos conhecer hoje a vida de Jetro e conhecê-lo. Texto áureo: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Êxodo capítulo 18, versículo 18. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Objetivos da lição: conhecer a história de Jetro, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Glória a Jesus. Texto de referência se encontra em Êxodo capítulo 18, do versículo 21 ao 24. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiores de 1000, maiores de 100, maiores de 50 e maiores de 10. Para que o chefe este povo em todo o tempo, esteja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julgam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés, tendo ouvido a voz de seu sogro, fez tudo quanto tinha de vida. Glória a Jesus, aleluia. Motivo de oração nesta manhã: ore para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores em prol do reino. Vamos orar, né, meus irmãos? Para que Deus mande mais homens e mulheres para prosseguirmos e continuarmos a jornada em prol do reino de Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Pai, e te agradecemos mais uma vez nesta manhã, ó Pai. Pai, venha abençoar a vida daqueles que estão aqui, Senhor. Abençoar também aqueles que não puderam vir, ó Pai, por algum motivo. Pai, guarda o teu povo. Ensina-nos a tua palavra para nós que está aqui nesta manhã, ó Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para que possamos receber da parte do Senhor, ó Pai, um ensino da palavra sadio, conforme seja a tua vontade, ó Pai.
Pedimos a tua graça, ó Pai, que o Senhor abençoe e envie mais homens e mulheres, ó Pai, para a tua obra, para podermos, ó Pai, juntos caminharmos, ó Pai, e seguir com a obra do Senhor até alcançarmos o nosso objetivo, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Podeis assentar. Nosso professor nessa manhã, o pastor Altair. Glória a Deus, Deus abençoe. Meus irmãos, será um trimestre com certeza muito enriquecedor para todos aqueles que amam a palavra de Deus. E essa lição de hoje é uma passagem bíblica que eu especialmente amo, né? Porque eu não sei se você estudou lição, espero que tenha dado uma lida, quem sabe até anotado alguma dúvida, é uma prática boa de se ter. E quando eu leio qualquer coisa, qualquer material, eu, além de lendo a Bíblia, leio o contexto, pensar na história, né? Eu também fico imaginando cenários, né? Porque a gente precisa fazer isso. Tem um ditado aí que tem uns ditados no mundo que são malignos, né? Fala assim que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Conselho é bom. O que a lição nos alerta são duas coisas. Primeiro, o conselho é bom e necessário. Segundo, nós precisamos pesar, né? Avaliar de onde está vindo esse conselho e se ele condiz com a palavra de Deus. Então a gente precisa ponderar certas coisas. A Bíblia diz, e na lição tem esse versículo, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. Essa é uma das versões que tem aí no livro de Provérbios. A versão que a revista apresenta é até um pouquinho diferente, mas é o mesmo versículo. Deus abençoe você pela água. Glória a Deus. Então, vamos pensar um pouco a respeito do cenário. Moisés era o ancião, era o líder. Já tinha provado por A mais B que Deus estava com ele, a ponto da terra se abrir e pessoas serem engolidas pela terra. Antes disso, 1 ano de pragas lá no Egito. Depois disso, a abertura do Mar Vermelho. Aí você vê ele guiando ali cerca de 2 milhões de pessoas. Josué era a pessoa mais próxima de Moisés. Josué era um guerreiro. Ele não era o que poderia se dizer propriamente assim, um estadista ou alguém que tivesse uma diplomacia. Ele era um homem forjado no trabalho, escravo lá no Egito. Com certeza não teve tempo para estudar, mas ele era o homem mais próximo de Moisés. Com certeza respeitava muito Moisés. Vamos pensar aqui na geração da irmã Coraci, por exemplo. Ela mulher, né? Vamos supor um irmão homem dela, se seria capaz de falar: pai, senta aqui, deixa eu dar um conselho para o senhor. Porque naquela época os filhos faziam isso, né? E nós estamos falando agora, nossa geração aqui, né? Contemporâneo nosso. Eu já pude chegar e dar conselho para meu pai em alguns casos, assim, né? Quando a idade dele estava bem avançada, ele já estava aposentado. Aí, por exemplo, ele colocou um marca-passo. Um dia eu vi ele carregando, foi comprar no supermercado uma comprinha e estava carregando bem muito, assim. Falei: pai, o senhor tem que pensar que o senhor não pode carregar esse peso mais, porque tal. Então, quando o senhor for fazer uma compra, alguma coisa assim, chama alguém para ir, ou pede para entregar, tal. Então, um exemplo que eu lembrei. Mas então a gente ainda tinha esse tipo de liberdade.
De repente a Rafaela tem essa liberdade com o Gilson, o próprio Luiz Paulo. Mas nós estamos falando de uma época, irmãos, que eu acredito que no meio do povo de Israel não existisse alguém que pudesse chegar para Moisés e falar: ô, Moisés, senta aqui, deixa eu dar uns conselhos. Eu acho que o povo não tinha essa liberdade, e também não tinha, quem sabe, a sabedoria, porque a sabedoria que Jetro usou aqui foi uma sabedoria dada por Deus, porque a gente precisa fazer uma diferença de conselheiro e de palpiteiro. Tem gente que quer dar pitaco na vida dos outros, quer tudo que a pessoa está fazendo, ele fala: por que você não faz assim, assim, assim? E às vezes você está fazendo uma luta, numa dificuldade, você já examinou outras possibilidades, o jeito que dá para fazer é aquele que você está fazendo. Talvez você não está fazendo daquele jeito nem porque você quer, é porque o recurso que você tem dá para você fazer daquele jeito. Aí tem os palpiteiros: mas por que não faz? Por que não? Isso, nós temos que entender, isso não é conselho, isso é pitaco, é palpite. É alguém que chega sem a menor responsabilidade dada por Deus para te dar orientação vinda da parte de Deus. Então, esse tipo de pessoa a gente ouve por educação. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu vou ver essa possibilidade aí. E a gente pode ver ou não ver. E a gente pode, vendo a possibilidade, decidir por não aceitar. Eu estava numa reunião com o pessoal, enfim, na época aí, os liderados, aí a pessoa falou assim: mas a gente pode dar alguma opinião? Eu falei: sim, todos podem dar opinião. O que a gente precisa ter maturidade é de entender que talvez a opinião nossa não vai ser acatada, porque talvez a pessoa tem uma visão, e fala: por que a coisa não é feita assim, 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 assado? Aí talvez a gente vai explicar: não é feita assim, assim, assado por causa disso, disso, disso e disso. Então, assim, todo mundo tem direito a dar opinião. Agora, a pessoa precisa ter uma maturidade muito grande e entender e saber que talvez essas opiniões não vão ser acatadas. Nós estamos ali na construção, na obra, de vez em quando, pastora Liliane, a Sara, eu estou fazendo alguma coisa lá, a Liliane fala: amor, por que você não faz assim, assim? Eu olho e falo: não, porque assim não vai ter jeito, tem que ser assim, assim, assim. Outra hora ela chega, eu estou fazendo uma coisa: amor, por que você não experimenta fazer assim? Eu falo: não tinha visto por esse lado. Isso aí, do jeito que você está falando, vai me facilitar muito aqui. Aí, então a pessoa que vai dar opinião, a mesma coisa a Sara, pai, não sei o que, não, a Sara dá menos opinião também, conversa. Pastora Liliane e eu, a nossa vida é mais junto, assim, enfim. E eu também dou minhas opiniões nas coisas que ela está fazendo. Então a gente precisa entender isso, meus irmãos. Diferenciar palpiteiro de conselheiro. É totalmente diferente. A gente não precisa cortar, não precisa ser. Vamos ler o Salmo de número 12. Eu acho que é o Salmo de número 12 mesmo. Olha o que esse Salmo diz. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Aí depois você continua lendo esse salmo, que é muito interessante, muito, muito importante, Tem gente que fala assim que o bajulador, ele é igual o carvão, aceso ele te queima, e apagado ele te suja. Então tem gente que vem só para, talvez, querer mesmo até dificultar. Então a gente precisa fazer o quê? Em todas as áreas da nossa vida, buscar discernimento. É disso que a lição fala.
A lição fala sobre humildade para receber conselho, e fala também para ter discernimento, para saber se aquele conselho condiz com a palavra e com a vontade de Deus. Porque Satanás também dá conselho, Satanás também dá orientação, e usa muita boca de muita gente por aí. Então a verdade aplicada diz: é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. E por que na verdade aplicada tem esse pois pertencemos ao Senhor? Eu entendo aqui que uma vez que nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida é dirigida pelo Senhor, é guiada pelo Senhor. Mas como é que a nossa vida é guiada pelo Senhor? Quando nós estudamos a palavra. No Salmo, acredito que no Salmo 119, agora eu não vou lembrar o versículo, né? Mas é um versículo que na minha mocidade, na minha juventude, era muito lido nos cultos de jovens, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E às vezes a pessoa entendia isso aí e nem olhava aquele hífen que tem lá, depois do observando, né? O hífen ó. Então, aquele observando o, é observando o caminho. O que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o meu caminho e comparar com a palavra de Deus. Para purificar o meu caminho, eu olho para o meu caminho e tiro a prova lá, comparo. Será que o meu caminho está de acordo com a palavra de Deus? Então é basicamente isso, meus irmãos. Basicamente isso que a lição está trazendo para nós. Moisés pautava a sua vida na palavra de Deus. Tanto que Deus deu a ele a sua lei, né? Moisés é o homem, né, que teve. Outro dia eu vi um meme sobre Moisés, que o pessoal, a criatividade não tem limite, né? O primeiro tablet do mundo foi Moisés que recebeu, né? Porque as pedras é tipo um tablete, né? E ele recebeu a mensagem vinda do próprio Deus ali, né? O próprio Deus escreveu a mensagem. Então o primeiro tablet do mundo foi Moisés que manuseou. Ele foi o portador da lei do Senhor. Então, claro, Moisés era um grande observador e procurava viver a lei do Senhor. A introdução diz que o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Então aqui tem a ressalva, né? Não é o conselho de um crente, porque de crente está cheio aí. Por isso que Jesus diz lá para a mulher samaritana, lá em João 4:23, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando crente. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Tem esse versículo mesmo? Acho que a gente fala, o diabo crê que estremece, mas não obedece. Virou um versinho, né? O versículo fala alguma coisa nesse sentido, mas não é tipo esse versículo. Então, o conselho de um crente fiel. Porque tem crente dando conselho aí, principalmente umas profetadas da vida, meus irmãos, tem acabado com o casamento, ou tem feito a pessoa casar errado, tem feito a pessoa tomar prejuízo financeiro. Porque não se enganem, uma profetada é um conselho, né? Se for uma profecia, é um conselho, uma direção dada pelo próprio Deus. Por isso que eu comecei a lição dizendo, o que o crente precisa ter? Discernimento. Não vai ouvindo qualquer coisa e acreditando. Conselho da revista, conselho da lição é esse. Se eu ouvir uma profecia de alguém, grave aquilo na sua mente, o que foi dito, e comece a pesquisar na palavra, se aquela profecia condiz com a vontade de Deus. Então, nesta lição, nós veremos como Jétro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jétro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as suas preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho
de Canaã. Aqui no primeiro ponto fala que Jetro é um nome hebraico que significa excelência ou excelente, também é chamado de Reuel, né? Em algum momento ele é chamado de Reuel, mas é a mesma pessoa. E Jetro era sacerdote na terra de Midian. E é esse o texto que a minha revista digital aqui está dando um problema, e eu quero até comparar aqui agora. Procurei esse texto aqui de manhã, não encontrei, mas é justamente aqui. É isso mesmo. Que aqui está dizendo que Jetro era um dos filhos de Abraão com Quetura, né? Quetura foi a mulher que Abraão se casou depois que Sara faleceu. Então, Abraão teve outros filhos. E Jetro era sacerdote midiano. Então, ele aprendeu com o pai a sacrificar o Senhor. Só que Moisés, quando entra ali na família de Jetro, após salvar as filhas dele ali, né, daqueles homens que queriam, de alguma forma, pelo menos impedi-las de dar água para o rebanho do seu pai ali, né? E Moisés chega então e toma uma posição ali de homem e ajuda aquelas moças a dar água ali para aquele rebanho. Então, quando ele chega lá, e ele, de certa forma, eu acredito que ele não vai abrir no coração direto para Jetro, ele era um fugitivo do Egito. Moisés havia tentado apartar uma briga entre dois hebreus, e veio um soldado romano ali e tal, e ele matou egípcio, né? Ele matou aquele soldado egípcio e enterrou lá, e um daqueles dois a quem ele ajudou, Moisés um dia chegou lá e falou assim: quem te colocou sobre líder como sobre nós, né? Você não está achando que eu não sei do que você fez lá e matou aquele egípcio e enterrou? E Moisés temeu e fugiu. Então ele chega na casa de Jetro, talvez não abrindo totalmente seu coração, mas ele passou 40 anos pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. 40 anos. Pensa nisso. É claro que em algum momento, né, durante esses 40 anos, ele revela para Jetro a sua origem. Que ele chega lá como egípcio, né, com joias egípcias, com a roupa egípcia. Mas ele revela as suas origens. Em algum momento ele começa a contar e a falar para Jetro, e talvez seu sogro Jetro tenha instruído muito Moisés com aquilo que ele aprendeu com seu pai Abraão. Tenha discipulado Moisés em muitos sentidos. Mas em determinado momento, Moisés ouve a voz de Deus na sarça ardente, e eu devo ter pregado sobre isso aqui na igreja, sobre a combustão espontânea. Dizem, né, que naquela época, no deserto, não era muito difícil algumas plantas terem a combustão espontânea. Tempo muito seco, elas soltavam uma seiva muito oleosa, e às vezes ficava muito seca, o calor escaldante vinha, e aquelas árvorezinhas secas pegavam fogo. Mas é aquele que a gente conhece como fogo de palha, passava logo. Então o que chamou a atenção de Moisés não foi uma sarça pegando fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi que uma sarça começou a pegar fogo, e o fogo não apagava, estava demorando demais. Vai que ele tem pegando fogo ali, não apaga aquele fogo. O fogo não apaga, e ele chegou perto da sarça para olhar, tinha um fogo vivo, mas não consumia aquela sarça. E é isso que chamou a atenção de Moisés. Moisés então ouve a voz do Senhor. Por certo, ele chega para Jetro e fala: ó, Deus mandou fazer isso, isso, isso e isso. E é claro, Moisés ia meio que numa missão suicida, porque ele ia para o país mais poderoso do mundo, confrontar o líder daquele país, para tirar o povo de Israel de lá, e essa era uma missão mortal. Assim que Faraó
entendesse o que Moisés foi fazer ali, é claro que se Deus não guardasse a vida de Moisés, Faraó poderia simplesmente exterminá-lo. Então ele deixou a esposa e os filhos, né? A esposa Zípora e os filhos Gerson e Eliezer, com o sogro. Ele falou: vou lá, depois que voltar eu pego minha família. E ele foi, ficou lá durante um ano mais ou menos no Egito, lá que teve aquelas pragas lá. Saiu e Jetro foi encontrar com ele no deserto. Então, aqui começa a nossa história, né? Basicamente, eu fiz essa introdução para que nós chegássemos aqui no 1.1, onde fala maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. 1.1 já começa depois que Moisés já voltou, atravessou o Mar Vermelho e está no deserto, e Jetro vai ao encontro dele trazendo a mulher e os filhos. Aí Jetro então considera realmente: este é o Deus dos deuses, né? Este é o Senhor dos senhores. Então nós precisamos entender isso aí. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Ele bendisse o Senhor e o reconheceu. Êxodo 18, 8 a 11. Vamos ler isso aqui. Aí a gente passa para 1.2. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então, não é dizer que Jetro era sacerdote de outro Deus, mas é comum você ver alguém que serve ao Senhor, depois que Deus faz o milagre, e falar: agora eu sei que Deus é o Senhor. A gente vê muitos esses testemunhos na Bíblia. Então, Jetro faz essa declaração. 1.2 fala: Jetro, o bom conselheiro. Jetro foi ao encontro de Moisés no acampamento dos israelitas, no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos de Moisés. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar suas causas. Quer dizer, ele ficou preocupado com uma estafa, um esgotamento. Ainda não tinha esses diagnósticos que nós temos hoje, né? Burnout, essa coisa aí, não tinha esse tipo de coisa, mas Jetro tinha essa visão de Deus, essa visão de fora, e ele tinha de alguma forma uma autoridade sobre a vida de Moisés. Não pensem vocês que Moisés se julgava maior que Jetro, mesmo tendo tido toda a revelação de Deus, tendo tido tirado o povo do Egito ali, porque quando Moisés casa com Zípora, é como se Jetro houvesse adotado como filho, de fato, como tendo só filhas. Moisés passou a ser um filho de Jetro durante 40 anos. Então chega ali não simplesmente um sogro, chega um pai. Entende a posição de Jetro? Talvez ninguém ousasse falar com Moisés do ponto, do prisma, né, do ponto de vista que Jetro falou com Moisés. Talvez ninguém ousasse falar com Moisés daquele jeito. Mas Jetro tinha essa autoridade, e além de ter essa autoridade, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele recebeu de Deus uma orientação. Por isso que ele teve um bom conselho. Jetro, ele dá um conselho e fala o que fazer. Tem gente que às vezes só chega e dá um pitaco, dá alguma coisa. Aí fala assim: mas o que eu falo? Não sei, só sei que o que você está fazendo está errado. Não, quando o conselho é de Deus, Deus fala e dá orientação. Eu lembro quando Nabucodonosor, né, teve aquele sonho, estava perturbado, e chamou os videntes, os profetas,
e falou: eu tive um sonho, eu quero que vocês revelem o sonho e tal. Aí os profetas: manda aí que nós vamos. Ele falou: não é assim não. Vocês são profetas, vocês vão falar o que eu sonhei. Vocês vão contar o que eu sonhei e vai dar a interpretação do sonho. José lá no Egito, Faraó tem um sonho, ele interpreta o sonho, beleza. Deus mostrou 7 anos de bonança, 7 anos de miséria. Aí Faraó olha para aquele homem que veio da prisão, antes disso era escravo. Era a história, o currículo de José. Quem é esse aí? Não, um escravo que tal, depois foi para a cadeia, que não sei o quê. Mas quando José traz a interpretação daquele sonho, Faraó entende que havia autoridade sobre ele e fala assim: agora o que eu faço? O homem que se considerava Deus, o líder da nação mais importante da sua época, olha para um escravo. Aqui ele reconhece que tinha o poder de Deus e fala assim: agora, o que eu faço? E José fala assim: eu aconselho que o senhor plante o máximo que o senhor conseguir durante esses 7 anos, construa os celeiros e ajunte o máximo que o senhor puder, porque quando chegar os 7 anos de miséria, o senhor vai ter mantimento para passar por esses 7 anos. O senhor escolhe alguém, coloca alguém para administrar para o senhor. Aí Faraó olha para José e fala assim: quem, além desse homem, tem o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria? Então Faraó passa toda a autoridade para José, que se torna governador da terra do Egito. Então Jetro chega para aconselhar Moisés nesse mesmo espírito. E tem gente escutando qualquer baboseira que fala por aí. Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente em orientar Moisés, Primeiro, escolher homens capacitados, de caráter, ou de caráter reto e temente a Deus. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho para passar por aqui. Hoje, talvez, se alguém vai aconselhar um líder que está começando, e o comentarista da revista compara Jetro com Paulo quando vai aconselhar Timóteo também, falando para Timóteo ter cuidado, pegar homens idôneos que tenham manejo da palavra, aquela coisa toda. Mas hoje talvez, se alguém vai aconselhar alguém que está liderando, ele aconselha a pegar pessoas chaves que tenham influência em algum lugar da sociedade, que tem algum tipo de recurso. Não está nem aí se a pessoa é reta de caráter ou se a pessoa serve a Deus. Fala: não, você tem que pegar fulano, porque fulano tem acesso à prefeitura, fulano tem acesso ao governo. Tem que pegar ciclano, porque ciclano tem dinheiro. Então traz essas pessoas para perto de você, aí sua liderança vai ser boa. Então muitos conselhos hoje. Aí o que a gente vê? Grandes potências sendo levantadas, mas a presença de Deus não está lá. Só tem liturgia, só tem ritual. É isso que a gente precisa entender, Então esse conselho de Jetro foi muito interessante. Escolha primeiro homens capazes, mas que sejam tementes a Deus. E o que Moisés fez? Discipulou esses homens. Assim Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicava na vida e nos negócios ainda hoje. Ponto 2, aprendendo a ouvir. Aqui entra a humildade de Moisés. O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Provérbios 12:15, por favor, sábio. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Entendendo que o conselho precisa vir de alguém que é temente a Deus e que te ame, que tenha autoridade sobre a sua vida, ou que seja alguém desconhecido, mas que te dá um conselho que você percebe que é Deus falando. Eu contei isso aqui, Meu sogro morava na 74, perto da Caixa Econômica Federal, bem na esquina ali, perto da Independência. E eu fui lá
e a Liliane subiu lá na casa do meu sogro para pegar alguma coisa, e eu fiquei parado lá na 74, lá com o vidro do carro aberto para entrar um ventinho. Aí veio atravessando assim uma mulher do outro lado da rua, assim, veio para o lado do carro, assim, eu fiquei até meio cismado, uma mulher muito magra, assim, um jeito até meio estranho. Ela falou assim: moço, fecha o vidro do carro do senhor, está perigoso ficar com o vidro aberto por aqui. Foi embora. Pensei que ela vinha pedir um dinheiro, pedir alguma coisa. Na hora, só subiu o vidro do carro, porque na época já tinha muita gente tirando bola por lá, muita gente assim, e gente fazendo pequenos furtos para comprar droga, aquela coisa. Então, não é dizer que só Deus vai mandar, não, de repente, a mula falou com o Balaão, né? Quanto tempo tem que eu sou sua? Mais ou menos é essa conversa de Balaão. Balaão vai, passa num lugar mais ou menos estreito, e a mula empaca, e ele começa a bater naquela mula ou jumenta e tal, e aquela jumenta prende a perna dele lá, e ele começa a bater e tal. Aí Deus abre a boca da jumenta. Aí o que a jumenta fala para Balaão? Desde quando você monta em mim? Desde quando eu sou sua? Foi mais ou menos isso, depois você lê lá. Pai, aí eu vou parafrasear, tá? Pai, foi eu que te amancei. Eu monto em você desde sempre. Quantas vezes eu já empaquei? Uai, que eu estou lembrando, essa é a primeira. Então abre o olho, rapaz, tem alguma coisa errada. Foi basicamente isso que a jumenta falou com a palavra. Não é? Foi um conselho, abre o olho, rapaz. Deus abriu os olhos, ele viu um anjo com a espada desembanhada na frente deles, não tinha para onde ir. Mas quem estava vendo? Só o jumento. Tem vezes que o jumento veio e a gente não vê. É preciso o jumento abrir a boca e falar: ô, isso é conselho. Então, aí Provérbios 11:14, que é aquele versículo que eu disse, né? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. É isso. Quando buscamos o Senhor em oração e andamos sob a direção do Espírito Santo, Ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis, que somam em nossa caminhada nessa terra. Quantos conselhos eu estou recebendo lá na construção que estamos fazendo? Converse com o nosso primeiro vice-pastor Gilson aqui, converse com o Danilo, converse com o outro, tal, aquela coisa toda assim. Você vê que são pessoas que estão interessadas no nosso bem, que as conversas vai batendo e vai. Converso com um, eu vou tirar a prova conversando com o outro. Isso assim, o que você acha? Não fala o que o outro falou, não. Aí eu falo, não sei o que. Eu falo, rapaz, é isso aí. Então, é importante, né? Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Eu furei mais 5 buracos lá, tinha furado um tanto lá, mostrei para o Gilson, falou: não, está precisando mais uns aí. Então eu vou fazer. Eu passo olhando na mão, tá? O videozinho nós fizemos lá, eu e ela, com trato manual, jogando água na terra para ver se maciava. Furamos mais 5 buracos que precisava furar lá, porque eu recebi um conselho. E eu ouvi esse conselho. Jetro e Paulo para hoje. Foi isso que eu falei. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo. Aí Paulo falou para Timóteo o seguinte, né? Escolher homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar outros. Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder. A verdade é que esses 2 conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial hoje. 2.2 fala que o melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19:20. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus, meus irmãos. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Glória, glória, glória. Interessante isso aí, porque vai chegando o tempo
e que a pessoa pega uma certa idade que ele não quer ouvir mais ninguém. A pessoa já começa a ficar meio assim. A pessoa dá conselho, essa idade você quer faz isso aí, porque senão, se eu morrer agora fazendo isso aqui, tá bom, não tem problema. A pessoa às vezes, né? Então, o que a Bíblia está dizendo é, tenha humildade para ouvir. Se há alguém que te ama, alguém que está preocupado com você, ouça o conselho. 2.3, a procedência do conselho. Aí, a gente já falou sobre isso aqui, basicamente a lição inteira. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos que devemos nos perguntar nesses casos. O comentarista elenca 3 fatores aqui. Aí ele vai lá em 1 aos Coríntios 14:3, que fala sobre a estrutura de uma profecia, né? O conselho é para edificação? Primeira pergunta. O conselho é para edificação? Segundo, o conselho é para exortação? Exortação, irmãos, essa palavra, ela tomou um significado diferente no nosso meio. Exortação tem um significado para nós, o nosso subconsciente, de puxão de orelha, de chamar atenção, de expor a pessoa, mas a origem da palavra exortação é encorajamento, tá? Exortar não é chamar atenção, não. Exortar é encorajar. Então a gente precisa entender isso. O conselho é para consolação. Vamos ler 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, em caso de respostas positivas, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar para encontrar a resposta que necessitamos. Bem, esse mau conselheiro também é aquele tal do fofoqueiro. O fofoqueiro também é um mau conselheiro. Falando essas 3 coisas aqui, eu lembro daqueles 3 filtros. Uns falam que é de Sócrates, né? Enfim, mas fala que uma pessoa chegou para falar com a outra, falou assim, sabe aquele amigo seu assim? Você ficou sabendo o que aconteceu lá, tal. Aí a pessoa falou assim, tá, pera lá, antes de você continuar, eu preciso te fazer 3 perguntas. Ele falou, você vai me contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu, tal, o que você vai me contar é verdade? Olha, eu ouvi de uma pessoa, eu não vi. Então eu estou vendendo o que eu comprei, estou passando para frente. Então tá. Você não sabe se é verdade, você ouviu. Não é? O que você vai falar para mim? Vai trazer paz no meu coração? Vai me alegrar? Vai me confortar? Ou não, eu acho que se eu te contar isso aqui, você vai ficar até preocupado. Entendi. Então, você não sabe se é verdade e vai me trazer preocupação. Certo. O que você vai falar para mim aqui é algo que, se alguém falasse a seu respeito, você ia gostar? De jeito nenhum. O que é isso? Se falasse uma coisa dessa de mim, eu ia ficar muito irado. Ele falou assim, então quer dizer que você quer falar alguma coisa para mim, de um amigo meu, que você não sabe se é verdade, que vai me causar uma sensação ruim, e que é uma coisa que você não gostaria que falasse a seu respeito? Quero ouvir não. Quero ouvir não. Mais ou menos isso. Então, 3 aqui, rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Vamos ler Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1, né? Sempre bom ler a palavra, curtinho.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para sermos felizes e prósperos em tudo, nós devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair para conselhos enganosos. É o que tem acontecido em grande parte dos púlpitos hoje em dia. A pessoa prega uma palavra distorcendo a Bíblia, mas agrada alguém, ou de alguma forma avaliza um comportamento errado que alguém está fazendo, e o pregador está avalizando esse comportamento errado, e a pessoa se sente bem, fala: essa palavra é boa, esse homem aí, esse homem fala uma palavra boa, porque causa uma sensação boa dele achar que está tudo bem, está tudo certo, quando na realidade a palavra de Deus vem nos confrontar, sempre. 3.1 Conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo os nossos bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 3.2 Analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não colocar em prática de imediato. Primeiro, busque a direção de Deus em oração. Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Você viu você percebeu o quão sutil foi essa orientação de Jetro? Quando ele fala para Moisés, depois que ele dá o conselho, ele fala assim: olha o que ele diz aqui, tá vendo? Vamos achar aqui. Versículo 23, lá do nossa. Olha como Jetro foi respeitoso, porque ele era autoridade sobre a vida de Moisés, claro, mas os dois, tanto Jetro quanto Moisés, eram submissos à vontade de Deus. Então Jetro chega e fala assim: se isto fizeres, se o conselho que eu te dou fizeres, e Deus tu mandar. Então quer dizer, eu estou dando conselho, te dando orientação. Se você olha para isso, se você resolver fazer isso, e Deus te mandar fazer, Deus confirmar o conselho que eu estou te dando, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz vai alcançar o seu objetivo e o seu propósito. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. Cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo: ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Notaram que durante toda a lição nós falamos exatamente esse ponto aqui: discernimento,
cuidado. Portanto, observe, avalie, questione-se e principalmente consulte o Senhor. Vamos ler Provérbios 14, 12. Nós passamos muito rápido pelo conselho que Jetro deu a Moisés, lá na leitura, né, que tem, mas eu acredito que todos saibam qual foi o conselho, né? Jetro chegou e viu Moisés assentando na porta da tenda dele. Assim que o dia amanhecia, e ficava na porta da tenda até anoitecer, e uma fila interminável para conversar com Moisés, uma fila que não acabava nunca, ele passava o dia inteiro diante de 2 milhões de pessoas. Isso nunca iria atender todo mundo, nunca. Aí Jetro chega, ele já não foi chegando e falando, eu acredito que o homem sábio como era, chegou, começou a observar aquela rotina, começou a observar aquilo, começou a ficar inquieto, por certo orou ao Senhor, falou, meu Deus, mas está errado esse negócio, parece que não está certo. E aí Deus deu sabedoria, não sei quanto tempo ele chegou, demorou para chegar em Moisés, falou, Moisés, eu preciso te dar um conselho, você vai adoecer, você vai morrer, você não vai dar conta, além de se sobrecarregar, você está sendo ineficiente, não está funcionando, você não está conseguindo. Sabe aquele dar murro em ponta de faca? Você está dando murro em ponta de faca. Só que ele apontou um problema e deu a solução, porque Deus já tinha dado para ele. Pega pessoas aí e coloca como maiorais de 1000, né? Como maiorais de 100, de 50, de 10. E essas pessoas vão filtrando as demandas. Deixa filtrar a demanda. Chegou passou lá pelo maioral de 1000. Aí, o problema está difícil. Não, vai para o maioral de 50 lá, ele é mais capacitado, né? Aí lá, chegou, não deu, até chegar no maioral de 10. Realmente seu problema vai ter que ir para Moisés. Aí é a triagem, né? Aí chega lá, fala, Moisés, tem um caso assim que chegou para nós, dá todo o histórico para Moisés, né? O caso é assim, a história é essa. Então essa pessoa quer uma audiência do Senhor. Aí Moisés, então tal hora eu atendo essa pessoa, mudou tudo, né? Aí já chegava lá, a pessoa vinha, se a pessoa vinha com 2 conversas, Moisés fala, pera lá, o que eu recebi de orientação e de histórico do seu problema é esse, você está me falando uma coisa diferente, como é que é essa história? Não, então pera lá, vou te voltar para fulano, porque eu não vou ficar perdendo tempo com essas coisas, ajusta a sua história e volta para mim. Porque tem gente, irmãos, que chega com as conversas, vai lá, dá uma ajustada nessa história sua, vê qual que é o seu problema, e você volta de novo. Aí sim, aí está para resolver, não é? Então todo o conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde a sua fonte até a tomada de decisão. Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia, que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Essa foi a conclusão da nossa revista. Que nós possamos, né, aproveitar esse último trimestre de 2025, primeiro para ser humilde, para ouvir os conselhos. Todo conselho, a gente ouve, né? Enfim, agora, que a gente seja sábio e que a gente seja íntimo de Deus a ponto de ter discernimento para saber se aquela voz vem da parte do Senhor ou não. E uma vez que a gente tem esse discernimento, que Deus nos dê força, sabedoria, direção, para que a gente possa colocar em prática. Amém? Vamos nos colocar de pé. Chegamos ao final da nossa escola, que Deus nos abençoe. Hoje à noite é a ceia do Senhor. Vamos cear. Venha, se você puder, convide alguém. E assim nós vamos exercitando a nossa comunhão com o Pai. Se você trouxe uma oferta ou seu dízimo, prepare, apresente ao Senhor. Que
Deus possa te abençoar, que você tenha um almoço abençoado, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa revista, por essa lição tão abençoada. Nos ajude, nos ensine a cada dia, dirija os nossos passos, envie bons conselheiros para nos ajudar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de ajuda sempre. Abra os nossos olhos, nos dê discernimento. Abençoa, Pai, cada um daqueles que estão aqui, para que a nossa vida possa ser conduzida com sabedoria. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, de descanso, que o Senhor nos conceda estar na tua casa logo mais para cear. Em nome de Jesus é o nosso clamor, em nome de Jesus é a nossa oração ao Senhor, Pai. Abençoe a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Essa é a nossa oração ao Senhor. Abençoe, Pai, cada um daqueles que trouxeram a sua oferta, o seu dízimo nessa manhã. Em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por essa escola bíblica dominical, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus os abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus.